Boa noite, Ferrari e ouvintes do Jornal de hoje. Eu recebo aqui nos estúdios da Uniar FM o ilustrador e biólogo Fábio Eugênio, que está radicado aqui em Araraquara há 2 anos e divulga atualmente sua mais nova obra, Os Jardineiros da Floresta. Vai falar um pouco com a gente sobre esta obra e também as atividades que a englobam. E também tem ao lado dele a Ananda, que é produtora executiva do projeto. Eu queria agradecer vocês pela presença e desejar boa noite também. Boa noite, obrigada novamente por abrir espaço pra gente. Boa noite, Vitor. Boa noite, ouvintes. É um prazer estar aqui. Fábio, primeiro Araraquara, há 2 anos aqui. Como que veio parar aqui em Araraquara? Trabalhar aqui em Araraquara? A minha migração para Araraquara é fruto de uma paixão. Minha companheira que está aqui do meu lado, produtora executiva do projeto, me arrastou para cá. Foi a melhor coisa que aconteceu comigo, porque é uma cidade efervescente culturalmente. Estou gostando muito de estar vivendo aqui, trabalhando aqui e podendo contribuir com a cultura também da nossa cidade, né? Certo, você é de Santos, Fábio. Eu sou de Santos, mas cresci em São Paulo. Certo. Passei pouquíssimo tempo em Santos, já fui para São Paulo, cresci entre São Paulo e Santo André. E quando eu estava com 23 anos, eu saí de lá, vim para o interior, mas fiquei lá em Piracicaba, onde eu trabalhei, me formei em biologia. E agora estou me aventurando aqui Paulista, né? Litoral, capital e interior. Estou me colocando cada vez mais distante da Mata Atlântica, do litoral e entrando cerrado adentro. Certo. Bom, Fábio, como a gente falou, você é ilustrador e biólogo, né? Uniu as duas coisas e lança livros, né? Agora você está divulgando Os Jardineiros da Floresta. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa obra, das suas obras anteriores, enfim. Eu acho que vale a pena falar um pouquinho da trajetória, assim, né? De como eu me coloquei nisso, porque apesar de ser muito antigo na minha vida, também é muito novo, porque eu trabalho como ilustrador desde sempre, assim, desde que eu me conheço profissionalmente, trabalho com a ilustração, né? Agora, lançar livros é algo mais novo. Foi em 2018, eu tinha já concluído a formação em biologia, e eu queria misturar as coisas, né? Tudo que eu tinha aprendido lá na universidade, eu não estava aplicando isso profissionalmente, porque não trabalhava como biólogo. Nunca trabalhei, na verdade, né? Mas eu queria contribuir com a ilustração para narrar coisas sobre a conservação, né? E aí foi quando eu escrevi o livro Abraço de Muriqui, que fala desse primata, que é o muriqui, o maior primata das Américas, que sofre sério risco de extinção. E aí eu escrevi com imagens, é um livro que não tem texto. E aí foi quando eu comecei essa trajetória pelo universo dos livros ilustrados de fato, assim como autor, né? Porque até então eu ilustrava textos de outras pessoas. E mais recentemente eu fui contemplado com o PROAC para produzir esse novo livro, e aí eu continuei nessa temática da conservação. Os Jardineiros da Floresta fala não só sobre a conservação de uma espécie, mas da conservação de todos os nossos biomas, né? E a gente gira em torno, sobretudo, da parceria entre animais e vegetais para a manutenção das florestas. O livro gira em torno disso. E o interessante é que você criou um projeto, né, de leitura coletiva, que é uma espécie de leitura mediada, do livro, que você está visitando as escolas, a biblioteca, ou seja, você está levando a sua obra ao público, né? Não, além dela já agregar, ensinar, você faz essa atividade extra, que eu acho muito louvável. Eu queria que você falasse um pouquinho de como surgiu essa ideia, se a Nanda está envolvida nisso, qual que é a ideia desse trabalho. Sim. A gente está numa sociedade hoje que o livro se faz menos presente cada dia, né? Infelizmente, as telas vêm substituindo esse contato com a literatura. E aí começou a rolar alguns convites, eu acho que de instituições que se preocupam com isso, né? De fazer a mediação da leitura, ou seja, a gente pegar o livro e ler junto com não só com crianças, mas com adultos, né? E acho que minha primeira experiência, salvo engano, foi lá no Sesc, em Piracicaba. E como ler um livro, o meu primeiro livro não tem texto, aí foi um grande desafio, como ler um livro sem texto para as crianças. E aí, desse medo, surgiu uma oportunidade muito interessante, porque a leitura das imagens também, apesar de a gente estar numa sociedade super imagética, assim, é algo que também a gente perde atualmente, né? A gente olha para as imagens de forma muito instantânea. A leitura mesmo, a observação cuidadosa,
da tela, do quadro, foi se perdendo, né? Então, nessa experiência, a gente convida o leitor a olhar para a imagem com mais atenção. E é a imagem que narra o livro, né? E aí a gente foi descobrindo uma maneira, assim, de... Não exatamente uma mediação da leitura, mas a gente chama de leitura coletiva, porque a gente pergunta, a gente instiga o leitor a compartilhar com a gente o que ele vê nessas imagens. E tem sido muito frutífero, porque a imagem conta, ela levanta questionamentos que as crianças conseguem aprender a partir dessas perguntas, né, que são levantadas, assim. E vocês já realizaram esse projeto em vários lugares aqui de Araraquara, né? Inclusive eventos culturais. Eu queria que você falasse um pouquinho também de como foi as atividades aqui, os lugares e qual feedback você sentiu. Sim. A gente nasceu isso lá com o primeiro livro, O Abraço de Muriqui, né? E agora atualmente com os Jardineiros da Floresta, faz parte da nossa contrapartida do edital, a gente levar isso para o máximo de pessoas possíveis, né? Aí a gente, dentro do possível, a gente consegue doar 500 livros. Então, nasceu daí. A gente tem 500 livros, a gente quer entregar isso para as crianças que a gente alcance, né? Mas a gente não quer só dar o livro, a gente quer ler junto. Então, a gente escolheu 15 lugares para conseguir ir ler e distribuir. Por todo o estado de São Paulo. Pelo estado né? de São Paulo, a gente distribuiu esses locais. Aí eu vou deixar a Ananda contar um pouquinho de como está sendo a experiência prática da coisa. A nossa estreia foi em Araraquara. Nós fizemos atividade no CEMEA, no Basalto. E a gente estava meio perdido, não sabia como ia ser, como as crianças iam receber a gente. Estava nervoso, porque é um livro que nós nunca tínhamos trabalhado. Né? E o maior desafio é um livro com texto. Então, como a gente ia conseguir ler a história do livro, ler a imagem e ir conversando com as crianças sobre? Né? Porque, como o Fábio falou, é uma atividade que nós não simplesmente contamos a história. A gente vai parando, perguntando, conversando, fazendo com que eles fiquem presentes, né? Então, é até uma aula extracurricular de ciências, né? Os professores têm adorado isso. E foi muito legal fazer no CEME, a gente fez com uma escola de Américo Brasiliense. E a gente está conseguindo, indo nesses lugares, nós já fomos, eu acho que em 8 lugares, faltam mais alguns, até dezembro a gente vai fazer atividade. E a gente está conseguindo fazer até um levantamento de como anda o interesse por livro, o interesse por ciências, a educação numa sala de aula, né? E então está sendo uma experiência nova, né? Está dentro de um ambiente escolar, né? Mesmo num centro de educação ambiental, mas dentro de uma turma escolar. E aqui em Araraquara, fora essa atividade do CEMEA, né, que foi específica para uma unidade escolar, a gente faz algumas atividades no Choro das Águas, né? Vamos fazer agora a feirinha do Botânico também no próximo mês. E é diferente, porque a gente não sabe o que vai esperar nessas feirinhas, né? Porque na escola a gente sabe a faixa etária, sabe quantos alunos, sabe que eles estão estudando. E nas feiras a gente já pegou criança de 2 aninhos, de 3, de 10, de 15, pais, avós, né? E aí a gente percebe que é um tema que é muito relevante, é muito importante e que tem muita gente que sabe, mas não sabe. Né? Porque a gente fala de dispersão de sementes, de pólen, de fruto, de flor, de o que é que tira a água do solo, o que vira essa água depois, né? E a gente sempre tenta manter no nosso livro esse equilíbrio entre vamos manter as florestas vivas, mas beleza, a sociedade também tem que continuar. Então, como que a gente pode unir os dois? Né? Continuar progredindo aí, ter um futuro, mas como que a gente consegue manter esses animais e toda essa flora, né? Todas essas florestas funcionando também. Não que o livro traga respostas, né? Mas ele te Mas induza... ele te questiona sobre essa dicotomia entre progresso e conservação de florestas, né? É o que é mais importante questionar, né? Sim. Questionar sempre. Você falou das datas dos lugares que já foram, mas tem datas futuras aí, né? Inclusive você mencionou a do Botânico. Tem. Dia 23 de novembro. 23 de novembro, domingo, 3 da tarde, a gente vai estar lá com os nossos livros. Então, tá todo mundo convidado, uma atividade gratuita e é muito importante a participação de todo mundo, né? Porque nosso interesse com o livro é que o livro acesse lugares que as telas às vezes não acessam, né? Às vezes muitos assuntos desses não estão passando em casa, não estão passando na escola, né? Quando nós terminamos a atividade, a gente sempre pede para o professor, para o coordenador,
escreve um depoimento pra gente, fala como foi. Então, a gente recebeu depoimento de criança já, recebemos de pais, de alunos, falando como foi importante. Porque olha que magia, você chega com o livro na sua casa. Então, você conta a história, aprende alguma coisa e chega o livro e passa, seu filho chega e passa para você o conhecimento, né? Então, nossa intenção com o livro é essa. Aí, o assunto chegar para mais gente possível. E a gente está tendo a oportunidade de fazer um desafio com essas crianças, um desafio muito provocativo, assim, que é... Hoje se fala muito, leia para uma criança, né? E a gente, como está indo ler para as crianças e ler assuntos que eles estão tratando em ciências, em biologia vai ser tratado também, a gente desafia eles a leia para um adulto. Então, leve o livro... A gente dá uma chave de leitura, né? A gente passa ali 1 hora trabalhando o livro com eles. E é um livro, assim, que tem uma poesia ali dentro, mas que a gente dá uma chave de interpretação para a criança, que depois ela vai poder ler esse livro com os pais. Então, a gente também provoca a criança a ler com os pais e fazer com que os pais lembrem ou tentem lembrar de conceitos que são, assim, absolutamente fundamentais do ponto de vista do ecossistema, né? Mas que a gente esquece. A gente esquece do ciclo da água, do ciclo da reprodução das plantas, quem são os verdadeiros cultivadores da floresta, né? São assuntos que a gente vê no noticiário, a importância da conservação da floresta, a floresta para manutenção do clima, mas de forma factível mesmo, a gente deixa isso para o tempo da escola, né? A gente como adulto esquece. E ainda antes da atividade em Araraquara, vocês têm atividades em outras cidades, né? Se quiser falar, Nanda, pode ficar à vontade também para o pessoal que tiver interesse, saber também que vocês estão trabalhando fora. É que a maioria das atividades, elas são feitas em escolas, né? Então, a gente vai para São Pedro. No sábado, a gente vai para Santo André, vai fazer uma atividade aberta na EMIA, que é uma escola de iniciação artística. Então, é o EPA, né? EMIA de Portas Abertas. Então, vocês podem entrar no site da Secretaria de Cultura de Santo André, é só chegar também na EMIA de Santo André, a partir do meio-dia. Depois, a gente vai para São Sebastião, fez uma parceria com o Instituto de Conservação Costeira do Litoral de São Paulo. Vai para São Miguel Arcanjo, no Instituto Manacá, que é o Instituto de Preservação da Mata Atlântica também. Temos São Francisco Xavier, que é uma cidade que super abraça, né, o muriqui, né, a preservação do muriqui. E estamos quase com a data fechada para fazer no assentamento Bela Vista, aqui de Araraquara, e também no assentamento de Bueno. Agora me fugiu o nome, mas também o assentamento de Bueno. Então, acho que entre novembro e comecinho de dezembro, a gente vai ter mais 2 atividades aqui na cidade. É assim que fechar, a gente divulga aqui. E quem quiser informações a respeito do projeto na internet, pode procurar aonde? @Granola Estúdio. Todas as informações estão lá. A gente está trabalhando no livro acessível em Libras. Então, em breve, a gente também pretende estar com o livro em Libras. Se tudo der certo, fazer um lançamento em Libras aqui na cidade também. Também estamos trabalhando na audiodescrição. Então, nosso livro também vai ter audiodescrição, além da sonoplastia e da audio-narração que já tem disponível em todas as plataformas digitais. Quem quiser ouvir o livro, só entra lá, Os Jardineiros da Floresta, Spotify, Deezer, enfim, também acha. Perfeito. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês e também parabenizar por esse trabalho belíssimo. E desejar mais uma boa noite para vocês aí e sucesso mais ainda nesse trabalho que vocês merecem. Valeu, Vitor. Muito obrigada. A gente agradece demais. Bom, eu conversei aqui com o ilustrador e biólogo Fábio Eugênio, que está divulgando o livro Os Jardineiros da Floresta, também realizando atividades educativas baseada aí no livro, e também com a Nanda, a produtora executiva do projeto. É com você, Ferrari.